Oi, chegamos aqui na semana 3 da disciplina de inglês e nesse vídeo a gente vai resolver o quiz da videoaula 7 aqui, referente a essa questão da videoaula 7. Então, vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta as respostas corretas para as perguntas. No caso, são duas perguntas. A primeira pergunta o seguinte: Do you speak Spanish? E a segunda, Are you a student here? Então, o nosso objetivo aqui é responder qual dessas alternativas que estão corretamente relacionadas, né, separados aí pela essa barra, estão corretamente relacionadas com a resposta curta correta dessas perguntas aí de cima, né? Então, antes da barra, a gente quer a resposta certa para Do you speak Spanish? E depois da barra, a gente quer a resposta certa para Are you a student here? Bom, antes de olhar as perguntas em si, a gente precisa revisar aqui rapidamente essas questões das respostas curtas, né? Antes de mais nada, vamos lembrar aqui que essas perguntas elas usam, né, os verbos auxiliares. No caso aqui está usando a primeiro do e a segunda é uma que usa o to be, né? Então a primeira está usando do, que é o verbo auxiliar para fazer pergunta, e a segunda está usando aquela regra do to be que, em vez de você falar You are a student here, como é uma pergunta, você inverte o verbo, né? Então, em vez de ficar you are alguma coisa, fica are you alguma coisa, porque a gente está fazendo uma pergunta e a regra gramatical aqui diz que nesse caso a gente inverte e coloca o verbo antes. Então, vamos relembrar aqui que quando a gente tem do e does, né, que são os auxiliares que podem aparecer aí em perguntas como o caso da primeira, o do ele vai ser acompanhado dos pronomes I, you, we e they. E o does fica para os que sobram, que no caso aqui é he, she, it. Então ficaria do I, do you, do we, do they e does he, does she, does it. Além do mais, como nas perguntas aqui aparece também um pouquinho de negação, é importante a gente lembrar como que a gente faz a forma contracta ou a forma compactada, a forma mais curta de quando a gente vai trabalhar com negações para dizer que não fez alguma coisa. Nesse caso, se a gente tiver do mais not ou does mais not, a gente vai ficar respectivamente para do mais not com don't e para does mais not doesn't. E nesse caso a gente também não pode esquecer de colocar o apóstrofo, né? Depois do N ali, então fica N apóstrofo T. Não é legal a gente colocar tudo junto, né? Por causa da contração aqui, é a forma que a contração é feita. Então, relembrando aqui, né? Do vira don't e does vira doesn't. E aí a gente tem o I, you, we, they para do e he, she, it para does, né? A outra coisa que a gente precisa lembrar, né, é como fazer a resposta curta. Se a gente for fazer a resposta curta, que é a proposta dessa pergunta, a gente tem que lembrar que ela tem aquela estrutura pronta. Então ali ele perguntou se do you speak Spanish? Se você fala espanhol. Só que se em vez de falar you, você, eu falasse ela, né, que é um dos casos que a gente usa does. Se a gente fosse usar o does, né, então ficaria does she speak English, né? Ela fala inglês. O que vai acontecer? Para responder uma pergunta que tem do, a gente vai sempre usar uma estrutura fixa. Então a gente vai responder sim ou não, né? Yes ou no. E aí a gente em seguida vai repetir o pronome que apareceu. Então se foi o you, a gente coloca you, se for she, a gente coloca she, he, o que for, a gente repete. E aí a gente vai repetir também o auxiliar, né, que a gente usou. Então, se eu usei um do aqui, ficaria yes ou no, né? I do ou I don't, né? Então, a gente copia esse verbo aqui que a gente usou na pergunta.
Por isso que aqui se eu usei o does, e eu usei o does porque does, como a gente acabou de ver, combina com she, a gente faz a pergunta, a resposta afirmativa, dizendo yes, she does. Então a pergunta é: ela fala no caso aqui eu coloquei em inglês, né? Ela fala inglês? A resposta que eu dei foi sim, ela fala, né? O does confirma, né? Ou nega o que foi perguntado lá em cima. Se a gente quisesse fazer a negativa, é a mesma estrutura, só muda aqui que a gente coloca o doesn't, no caso aqui, porque é uma negação. Então, mesma pergunta. Does she speak English? Ela fala inglês? Se ela não falar, a gente escreve no, she doesn't. Porque a gente está negando ali a pergunta, está dando uma resposta negativa. Então, percebe, ó, a estrutura se mantém a mesma. Yes ou no, mantenho aqui o pronome, e aí aqui eu só mudo, né, se for negativo, né, de does para doesn't. A mesma estrutura a gente segue para o do. Então, se for do, né, vai ser yes, I do, ou yes, you do, né? E se for não, vai ser a mesma coisa. No, she doesn't, no, he doesn't, ou coisa do tipo. E aí essa estrutura, né, que a gente está relembrando aqui é o que a gente usa para responder a primeira pergunta. Então aqui, do you speak Spanish? A gente está usando o do e está usando o you, né? Então a resposta aqui para ela ser positiva seria como? Se eu falasse que sim, seria yes, I do. Se eu quisesse dizer que sim. Se fosse não, ficaria no, I don't. Para responder essa daqui. Então, procurando aqui, a gente tem que achar uma dessas, né? Então, yes, I do. A gente tem aqui yes, I do. E tem também no, I don't, né? Então, não posso usar essa daqui, né? I'm not, porque isso daqui era se eu tivesse o verbo to be, né? O ser estar. Então, ficamos aqui com a primeira ou as três últimas. E aí, vamos olhar um pouco também para o to be, né? Quando a gente usa, né? I, you, he, she, it, né? We, they. Quando a gente está falando do verbo to be, as combinações, segundo a gramática, são I am, you are, a you aqui, né? Pode ser tanto você ou quanto vocês, né? Então, mas sendo singular ou plural, continua are. E aí a gente tem para he, she, it, is e também para we, they, are. Então fica I am, you are, he is, she is, it is, we are e they are. Bom, então sabendo disso, a gente sabe que na hora de responder, né, relembrando aqui o to be, ele tem uma estrutura, uma ideia parecida de resposta curta do que a gente viu agora no do. Só que só vai mudar aqui a construção. Então, se eu vou responder essa pergunta 2 aqui, que é Are you a student here? Que está perguntando se você é um estudante aqui, ou se você é um estudante, né? A gente vai usar a mesma ideia do to be aqui na resposta, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai ver se a gente vai responder sim ou não, e aí a gente vai colocar yes, né? A pessoa, né? Então, se eu perguntei para você, você diz eu, né? Então, eu pergunto, você faz alguma coisa? Você diz sim, eu faço, né? Então, eu usei o you para perguntar, mas é claro aqui que a resposta vai ser I, né? Porque sou eu que estou respondendo. Então, para uma resposta desse tipo, eu posso dizer yes, I am, né? Que é o que a gente vai ter aqui, né? Nessa resposta. Então, percebe que é uma estrutura bem parecida. Só muda aqui, né, que o to be é o que aparece aqui porque a gente não fez a pergunta com do, né, igual aqui na primeira. Então, a gente só muda aqui basicamente o pronome. Então, ficaria yes, I am, ou no caso ali poderia ser no, né, I'm not, né, I am not, né. Então, poderia ser no, I am
not. Percebe que a estrutura é bem parecida, né? Então, inclusive na pergunta aparece assim, né? Mas poderia só ser yes, I'm, né? Com a contração ali que é possível também, né? Só o I maiúsculo, apóstrofe M. Mas aqui para a gente só basta yes, I am. Então, por isso, a nossa resposta correta fica yes, I do. E depois para a segunda, yes, I am, né? Então, aqui, né, o I am é porque a pergunta foi feita para you, né, você, e aí você, a pessoa que está respondendo, responde eu, né? Então, você é um estudante aqui, você diz sim, eu sou, certo? Então, por isso fica I am. Então, as outras alternativas não dariam certo porque aqui na segunda tá usando do. Então, eu usei o to be, não tem como usar o do aqui, né? Então, todas essas que tem do, ó, I don't, não é uma resposta correta para quando você usa o to be, né? Se você usa o to be, você tem que responder usando o to be a resposta curta. Então, por isso essas quatro aqui, né, não dão certo. Então, a ideia básica para responder essa questão foi essa. Era basicamente a gente relembrar como se dá a resposta curta quando a gente usa o do como auxiliar ou quando usa o to be ali na pergunta. Espero que você tenha entendido e muito obrigado.